Bom, a gente está há 10 dias do lançamento oficial de Matrix Resurrections e a gente nunca teve tão perdido em relação ao filme. Eu tirei um tempo ontem para ficar olhando os vídeos, os trailers e tentar entender, encontrar alguma coisa sobre Matrix Resurrections e eu não consegui muita coisa, mas algum detalhe ou outro eu consegui captar e hoje eu vou trazer para você o que resultou dessa minha viagem. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antestala Cinema e Vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu posto vídeos semanais sobre filmes e séries. Então se ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. E se você já é inscrito, meu muito obrigado pela sua presença por aqui. Esse canal só existe por sua causa. Dito isso, bora para o conteúdo de hoje. Primeira coisa que me chamou a atenção nessa análise que eu fiz ontem foi a palavra simulate, que aparece em várias cenas dos trailers. Essa palavra está escrita com um logo verde neon e eu reparei nessa palavra pela primeira vez no segundo 42 do teaser de Matrix 4, lançado em 7 de setembro de 2021. Ao que parece, essa palavra está numa cafeteria. Então, a segunda parte da palavra, que é latte, estaria bem colocada. Latte, em português, significa leite. Se a gente olhar para as cafeterias que a gente tem no Brasil, nos seus menus, várias têm essa expressão. Mas a primeira parte dessa palavra, quando ligada à segunda, é que chama muita atenção. A gente tem simulate, que parece querer dizer simulação. O que é mais engraçado é que não basta a palavra ser sugestiva. Todo o logo dela é. A gente tem um logo com partes compridas que parecem códigos da Matrix caindo. Embora essas filetes que descem da palavra tenham uma certa harmonia, não deixe de pensar neles como códigos da Matrix de fato caindo. Além disso, o logo é verde neon, a mesma cor dos códigos da Matrix. Observando os trailers, a gente vê alguns fatos interessantes sobre essa palavra. É nessa cafeteria que o Neo conhece a Trinity. Se a gente observar o lado esquerdo nosso e direito dele, no fundo, bem desfocado, tá lá o logo da Simulate. Também a gente vê a Trinity lutando nessa cafeteria. Em uma cena ela tá no corpo a corpo com um soldado e na cena seguinte a gente vê Trinity dando aquele grito que geram emanações dela e Ellen Hillman. No fundo dessa cena a gente vê de novo o logo da Simulate. Outro momento em que vemos esse logo é na cena do toque das mãos de Neo e Trinity. Os dois estão no intenso combate, tocam-se, uma energia parecendo uma explosão acontece. Novamente, no canto desta imagem, tá lá o logo da Simulate, que dessa vez pouco escondido atrás de uma pilastra. E aí vem o trailer 2 e nele a gente confirma que naquela imagem do primeiro trailer, quando o Neo conheceu a Trinity, eles estão mesmo na cafeteria Simulate. Temos Neo olhando como quem olha para a porta do lugar. Vamos lembrar que a Trinity estava saindo do lugar quando dá uma olhada para trás e na imagem vemos o Neo olhando fixamente para a Trinity e logo atrás dele está lá o logo da Simulate. Mas continua. Ainda no trailer 2, vemos o agente Smith atirando em direção a Neo no que também parece ser a mesma cafeteria. Através da imagem que a gente vê do Smith, tem um neon verde parecendo o logo da Simulate atrás do Smith. Na sequência desse trailer, a gente tem a Trinity dizendo a Neo que parte dela sente que esperou por ele a vida toda. Repara no fundo dessa tela. O foco está na Trinity, mas atrás dela, de forma desfocada, a gente tem soldados e o que parece ser um agente. Também parece um pedacinho verde que parece ser do logo da Simulate. E tem uma outra cena que me chamou a atenção demais. Temos Neo jogando um monte de soldados para cima, exatamente como ele fez com um monte de Smiths na Matrix Reload. E adivinha onde essa cena está acontecendo? Acertou você que falou a palavra Simulate. Fique à vontade para me chamar de teoria da conspiração, se você quiser. Mas tanto aparecimento assim de uma palavra não pode ser coisa à toa. A gente sabe que essa cafeteria Simulate será o palco de vários acontecimentos. O Neo vai reconhecer a Trinity nesse lugar e também nesse lugar a gente vai ter uma batalha aérea. Ao que tudo indica da análise que a gente fez das imagens, a gente vai ter uma grande batalha em que vão estar presentes Neo, Trinity e vários soldados, talvez agentes, também até o Smith deve aparecer. E eu fico pensando que tanto acontecimento em um só lugar não pode ser à toa. Para que chamar um lugar de Simulate se o objetivo não for deixar uma pista de que esse lugar é uma simulação? Por que a máquina ia fazer isso, gente? Por que ela ia criar um ambiente virtual com uma pista tão na cara de que o ambiente é virtual? Eu preciso pensar um pouco melhor essa teoria do porquê estamos na Matrix. Não me desce muito essa ideia de que a gente está sendo usado como bateria. E assistindo Animatrix também não me desce muito a história de uma máquina maldosa que queira nos controlar. Tem que ter alguma coisa além disso. Seria pequeno demais se fosse só isso. A franquia Matrix tem que ir além disso. Inclusive, essa semana o inscrito jogou uma pimenta nesse negócio todo. Ele perguntou se apenas 1% das pessoas rejeitam o controle da Matrix, por que a máquina não só descarta, extermina esse 1% e fica com os 99% que aceitam o controle? Não seria muito mais fácil? A máquina não teria o sonhado fornecimento de energia sem maiores esforços para ter que controlar tudo? Olha, essa pergunta dele explodiu minha mente, hein? Não consigo pensar em uma resposta para isso. A única coisa que me vem à mente é pensar que a máquina de fato não nos quer fazer mal. Se o objetivo dela fosse apenas usar a gente como bateria, com certeza seria muito mais fácil eliminar a minoria que não está se adequando do que insistir nesse caminho trabalhoso de ficar tentando adequar todo mundo. Então eu fico pensando
que tem algo que a gente não tá vendo além disso tudo. Acho sinceramente que seria legal se a gente descobrisse que a Matrix é algo muito além dessa ideia inicial de fomos usados como baterias. Poderia ser até um sistema de cura da raça humana, não sei. E eu torço para que seja algo além da história contada dessa história de bateria. Muito embora tenha visto no site dos últimos dias possíveis declarações de Neo de que tudo seria revelado e que é tudo mais simples do que parece. Então eu confesso que já não sei muito mais pensar. Essa declaração de que tudo será revelado e que é tudo mais simples do que parece pode ser o que vai matar a franquia Matrix. Ou não, vai saber. Outra cena que chama muito a minha atenção e veio no teaser de Matrix Resurrections é a que vemos o que parece ser Neo e Trinity despertos da Matrix no que seria o plano de Zion. A gente vê as sentinelas em cima dos dois. No canto direito da imagem parece ser a Trinity sendo contida por uma sentinela, que o que parece não está fazendo mal para ela, está apenas segurando ela ali. E no canto esquerdo da imagem temos o que parece ser o Neo usando um tipo de poder elétrico que afasta a sentinela dele. Nessa análise estática da imagem, do jeito que eu coloquei para você congelado, não dá para ver isso. Mas se eu colocar para você o trecho do vídeo em looping, dá para você ver direitinho. Depois disso a gente segue para o trailer 2 e nele a gente vê uma outra cena interessante. O Neo conectado ao que parece fora da sua cápsula. Não dá para saber se isso é o corpo dele ou se está sendo reconstruído após Evolutions ou se é algo que está acontecendo depois de ele ter sido despertado dessa segunda vez. A gente vê o Neo com alguns tubos saindo do seu peito e também da perna. A gente tem um braço mecânico que parece estar segurando o braço dele e até parte do seu pescoço. Uma máquina minúscula com um globo aceso parece olhar no rosto de Neo para ver o que está acontecendo. Na perna direita dele parece que está rolando um tipo de cirurgia ou reconstrução. E no fundo dessa imagem, uma luz parte do que parece ser um tipo de robô com duas mãos, entre aspas, né, em cima do peito do Neo, como quem está fazendo um tipo de diagnóstico ou um tipo de cirurgia. Esse trailer 2 também traz duas cenas de Trinity que me deixaram um pouco confuso. Em uma delas, a Trinity está fora da sua cápsula, que podemos ver que ela está conectada de uma maneira diferente, parece que ela está conectada à Matrix, e para mim, pelo menos, ela não está naquela cápsula, e eu vou afirmar isso por uma sequência de imagens que eu vi no mesmo trailer. Na cena em que Neo e Trinity estão no tipo de depósito, e o Neo conversa com a Trinity e pega na mão dela, parece que ela está tentando despertar de algo. Tanto que a imagem que segue a essa é a Trinity dentro da cápsula e ela abre os olhos. E a imagem seguinte a essa é o Neo sendo desconectado, ou seja, ele estava conectado como era feito na primeira trilogia. Então o que nos fica parecendo é que a sequência do filme vai ser assim. O Morpheus é um agente da Matrix, pelo que vemos um agente que comanda os outros, um agente que é superior aos demais, assim como era Smith. O Morpheus vai ser resgatado pelo Coelho Branco, depois o próximo passo deverá ser o Coelho Branco indo até o Neo, trazendo Neo até Morpheus. Morpheus então fará Neo se lembrar do passado, vai oferecer ele a tradicional escolha entre pílula vermelha e pílula azul, e a gente vai ver o Neo olhando para uma tela com a imagem da Trinity, quando o Morpheus diz a ela que uma parte dele se lembrou do que era real. A sequência de acontecimentos vai ser o quê? O Neo tomando a pílula vermelha, acordando na cápsula, e na sequência vai olhar para frente e ver que tem uma cápsula diante dele e que a Trinity está lá dentro. E a partir dali ele vai pressupor, vai assumir que a função dele é despertar a Trinity. Saiu ainda no dia 10 agora um vídeo mostrando um minuto do filme, e esse minuto é bem esclarecedor. Vamos ver uma porta branca sendo aberta pelo Coelho Branco. O engraçado aqui é que a porta é branca, igual aberta para acessar o arquiteto em Matrix Reloaded. No entanto, o Neo atravessa essa porta branca e sai dentro de um trem em movimento, e logo pergunta onde estão, e a resposta do Coelho Branco é que estão em Tó. Ela também vai dizer que é um portal móvel que torna mais difícil serem rastreados. E aqui fica me parecendo que esse personagem está meio que fazendo papel de chaveiro nessa versão da Matrix. O Neo questiona que não se lembra disso, não deve se lembrar mesmo, já que na trilogia original não tinha nada disso de portal móvel, e ela vai dizer para ele que também agora não precisam mais recorrer a cabines telefônicas. E aí a gente vai ver um fato interessante. A personagem me parece mesmo ser o chaveiro dessa versão, porque ela abre uma porta dentro do trem e os dois já saem dentro de um tipo de teatro ou cinema, que é onde Morpheus aguarda Neo. Nesse lugar que mais parece um teatro, nós vemos no canto direito da tela duas pessoas cuidando da parte tecnológica. Parecem ser eles os responsáveis pela projeção na tela. Morpheus está no fundo, no canto esquerdo da nossa tela, e a gente vê um rasgo no meio da tela, que é por onde passam o Coelho Branco e o Neo. Aqui uma fala muito interessante. A Coelho diz: depois do nosso primeiro encontro, deu tão errado que pensamos que elementos do seu passado poderiam ajudá-lo a entrar no presente. E que eu vou dizer para você o seguinte, a respeito dessa teoria de que a primeira trilogia seria um filme ou algo do tipo, eu vou supor que não é por aí. Eu vou supor, com base nessa fala que acabamos de ver, que elementos do passado de Neo estão sendo usados para ajudar ele a se recordar. Então não me parece que a ideia aqui seja de confundir todos, como achamos no início, no sentido de que a primeira
trilogia fosse uma mentira cinematográfica. Eu tô pressupondo, com base nesse minuto divulgado do filme, que o que tá acontecendo aqui é que o filme na tela é um meio de ajudar a Neo a se recordar. Tanto que é nesse cenário que ele vai ver a imagem da Trinity na tela. E na sequência, ele vai tomar a pílula vermelha, acordar em Zion, com a Trinity diante dele, dentro da cápsula dela. Agora, uma outra coisa que eu fico pensando é, pra que isso tudo? Por que isso tudo? Por que colocar os dois em cápsulas tão próximas? E aqui eu vou sair dessa história de máquina versus humano, para um pouco além disso. Qual a lição disso tudo? Por que são colocados nessa simulação onde não se conhecem, mas ficam próximos naquilo que teoricamente seria o mundo real? Se o objetivo aqui fosse manter os dois separados, não seria muito mais fácil colocar as cápsulas longe um do outro e manter cada um em uma simulação diferente? Não consigo deixar de pensar que tudo isso tem uma função, gente, um propósito. Mas qual é o propósito? Eu não sei dizer para você ainda. A única coisa que me ocorre é pensar que os humanos estão vivendo isso para aprender alguma coisa. Seria isso tudo uma encenação criada por nós mesmos, para o nosso próprio crescimento? Não sei dizer. Teríamos feito isso com o auxílio da máquina? Talvez. Haveria uma realidade em que a máquina e humanos viveriam harmoniosamente e os humanos que insistem em ser inimigos da máquina teriam sido submetidos a esse sistema para sua própria evolução? Pode ser, quem sabe. Se a gente analisar a primeira trilogia, a proposta que foi apresentada para nós seria: temos a Matrix, uma simulação, um instrumento de controle criado para reduzir as pessoas a baterias. E temos o universo real, por assim dizer, que é o plano de Zion, que é o mesmo da fonte, que é o mesmo da Cidade das Massas. Então a ideia aqui seria brincar com o simulado versus real. O fundamento desse jogo seria o livro Simulacro e Simulação de Jean Baudrillard. Mas já vimos que o autor foi crítico com essa separação débil entre simulado e real. Matrix nos mostra um simulado muito simulado e um real muito oposto do simulado. Um real desértico onde tudo foi destruído, deixando evidente a diferença entre o real e o simulado, violando a lógica do livro do qual se embasou. Em Matrix Resurrections parece que essa fórmula da simulação versus real está sendo repetida. E para que repetir isso se fosse para reafirmar o que já foi falado na primeira trilogia? Não teria nenhum sentido. Se fosse para reafirmar que Matrix é a simulação e Zion é o mundo real, para que fazer tudo de novo? Reafirmar a distinção débil entre duas realidades totalmente opostas, violando ainda mais, se afastando ainda mais do livro no qual se embasou. Para quê? Isso não faz sentido, gente. E para mim seria uma grande decepção ver as coisas assim. Matrix pode ser muito mais do que aparenta, e muito mais do que a gente supõe, e muito do que a gente já supôs aqui pode ser falso. Por exemplo, se fosse admitido que tudo é simulação, tanto a Matrix quanto o Zion, tanto na primeira trilogia quanto no filme atual, daria para pressupor que tanto o Neo quanto o Trinity são de fato humanos. A gente poderia entender que o Oráculo e o Arquiteto foram humanos representando papéis, humanos esclarecidos, fazendo suas funções para que a nossa jornada de aprendizado pudesse ser trilhada. Eu vi alguns comentários de que Matrix falaria em reencarnação, o que levaria a discussão para o plano da espiritualidade. Que é mais espiritualidade do que admitir que a gente tem pessoas guiando a gente para a nossa própria evolução? Nesse sentido, aquela revelação do jogo The Matrix Online, de que Neo e Trinity são programas concebidos a partir do DNA humano, poderia ser apenas uma parte do enredo para convencer a gente do universo virtual e para nos levar para dentro da história, enquanto a verdade seria que a gente está vivo em algum lugar fora desse universo virtual. Um outro fato interessante de Matrix é a aproximação com a trindade cristã. A gente tem passagens bíblicas embutidas no filme, como a placa do carro de Smith no início de Matrix Reloaded. Temos a trindade, arquiteto, oráculo e Neo, assim como temos Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Essa mesma trindade acontece na teoria dos níveis da simulação de Jean Baudrillard, lembrando que ele fala em 3 níveis de simulação. A mesma trindade seria fácil de se explicar se tivéssemos a Matrix como camada 1 da simulação, Zion como camada 2 da simulação e uma terceira camada que seria aquela em que não saberíamos se o mundo é real ou se é simulação. E essa terceira camada seria o terceiro nível da simulação de Baudrillard. Se esse fosse um filme do Christopher Nolan, seria mais ou menos isso que a gente poderia esperar. Ele parece gostar de deixar os filmes com o final aberto para que depois sejam concluídos em debates teóricos entre os fãs. Eu não vou dizer para você que a Matrix deveria seguir o mesmo caminho, mas a ideia de entregar um final fechadinho pode matar de vez o universo Matrix. Talvez fosse mais inteligente assumir de vez que Matrix e Zion são 2 camadas da simulação e a partir disso deixar tudo no terceiro nível de Baudrillard, de modo que a cada um de nós caberia discernir o que é real ou não. Já pensou nisso? Seria de explodir a mente, quem sabe? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais, gente. Aproveita para me contar aí nos comentários o que você achou dessa análise, alguma coisa do que eu falei fez sentido para você, comenta aí embaixo. E não esquece de curtir o vídeo e também se inscrever e ativar as notificações. E se você achar que vale a pena, por que não compartilha o vídeo? Muito obrigado pela sua audiência até aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!